Como é o tratamento do edema macular? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitro, o primeiro canal sobre retina do mundo a chegar aos 100 mil seguidores. Então aproveite para deixar o like e inscrever-se. No dia de hoje eu vou falar sobre um problema muito comum, muito importante, que é o edema de mácula. Edema macular é quando existe um inchaço da nossa mácula. A mácula é o centro da visão. Como vocês sabem, a retina é como se fosse o filme da máquina fotográfica, uma peliculazinha que nós temos lá no fundo do olho e que é responsável por captar a imagem, transformá-la e enviar pelo nervo óptico até o cérebro. E quando acontece qualquer coisinha, às vezes uma coisinha muito delicada aqui, acaba atrapalhando bastante a visão. A mácula é o centro da retina. Quando nós estamos olhando diretamente para um ponto, tentando ler, tentando reconhecer alguém, tentando olhar principalmente coisas pequenas, olhar detalhes, nós estamos utilizando a mácula, a região macular. E a periferia da retina, então, é utilizada para perceber o que existe de movimento ao redor, geralmente, mas o foco é feito com a mácula. Então, o edema de mácula acontece quando existe um inchaço dessa partezinha. Ela é muito pequena, mas muito importante. É muito comum acontecer edema de mácula, por exemplo, em pessoas que têm retinopatia diabética, pacientes diabéticos que estão com a doença afetando o olho. A principal causa de piora de visão é o edema de mácula. Outras situações, como por exemplo, a oclusão venosa, ou seja, quando dá uma trombose, entope uma veiazinha do olho, é muito comum ficar ali com a mácula inchada, com edema de mácula, e algumas outras doenças também podem causar este tipo de alteração, mas as mais comuns são a diabetes, a retinopatia diabética com edema macular e a oclusão venosa. Outras doenças, como por exemplo a degeneração macular exudativa, apesar de também ser muito comum, é tratada da mesma forma, mas aí nós não chamamos bem de edema de mácula, é um pouco diferente, porque a degeneração macular exudativa é uma doença à parte, mas tratada de forma muito semelhante. Então agora eu vou falar como funciona o tratamento. O tratamento do edema de mácula evoluiu muito na última década, nas últimas 2 décadas, cerca de 15 anos, um pouco mais, foram inventados os anti-angiogênicos, que são medicações específicas desenvolvidas através de moléculas de alta tecnologia, onde a medicação vai ser injetada diretamente dentro do olho, ela vai se conectar com a nossa circulação da retina e fazer com que os vasos que não estão funcionando direito consigam funcionar melhor e não deixar vazar tanto líquido dentro da retina. Não é líquido para fora, não é inchaço fora do olho, é lá dentro mesmo. Esses vasinhos que nós temos na retina às vezes ficam doentes e aí você imagina, por exemplo, uma mangueira que deveria levar o líquido de um lugar até o outro, ele não está levando direito e acaba vazando com furinhos e acaba encharcando a retina, ela fica cheia de líquido lá dentro do olho, não é lágrima, é líquido lá dentro do olho, e isto prejudica muito a visão. E quando nós fazemos a injeção intravítrea de anti-angiogênico, então melhora a circulação, diminui este vazamento de fluido e aí desincha a mácula. Existem várias medicações que podem ser utilizadas, como por exemplo o Eylea, o Lucentis e mais recentemente o Vabysmo e o Eylea HD. Claro que depende de cada doença para ter a indicação. Estas últimas são, na teoria e na prática, também mais potentes. Muitas vezes os pacientes respondem melhor para estas medicações, mas isso varia muito de cada paciente, de cada doença e da preferência do médico. Mas então, nós vamos aspirar esta medicação e com uma agulhinha muito pequenininha, semelhante à utilizada para injetar insulina, nós vamos entrar na pars plana, que é cerca de 4 milímetros atrás da parte colorida do olho, e vamos injetar a medicação, ou seja, esta gotinha de remédio vai entrar lá dentro do vítreo, por isso que ela é tão eficiente. Se a pessoa tivesse que tomar um comprimido ou injetar na veia, teria que ser uma dose muito alta que até faria mal para o organismo. Mas como a medicação é injetada lá dentro, então ela se liga lá na mácula, lá na circulação e diminui o inchaço diretamente. É um procedimento feito com anestesia local, a chamada injeção intravítrea de anti-angiogênico, que é o nome do procedimento, é feito com anestesia local. São pingadas gotinhas de anestésico, é pingado também algumas gotinhas de iodo para matar bactérias. E aí nós abrimos o olho, muitas vezes usamos um blefarostato, que é um aparelhinho para ajudar a deixar o olho aberto, e olhando para o lado, então, fazemos uma pequena injeçãozinha através do branco do olho. No primeiro dia é normal um pouco de irritação, então tente dormir mais cedo, tente descansar bastante.
usar talvez um colírio de lubrificante, mas aí sempre um colírio novo, não usar um colírio que está aberto há muito tempo para aumentar o conforto e você se recuperar melhor. A chance de complicações com este procedimento é muito baixa, cerca de 1 a cada 10 mil injeções pode dar alguma infecção, algum descolamento de retina, uma outra complicação, mas geralmente vai muito bem. Só existe este pequeno incômodo nos primeiros dias, geralmente nas primeiras 24, no máximo 48 horas. Inclusive, se após o terceiro dia começar o olho a ficar mais irritado, mais dolorido, vermelho, chame o médico, porque aí sim pode haver alguma complicação, mas como eu disse, felizmente são muito raras as complicações. Este tratamento geralmente é feito através do protocolo tratar e estender, ou seja, nos 3 primeiros meses são feitas uma injeção por mês e a partir dali, se o paciente estiver melhorando, aos pouquinhos o intervalo é aumentado, 2 meses, 3 meses, 4 meses e assim por diante. Alguns médicos adotam outros protocolos, se o caso for mais leve podem ser feitas talvez menos injeções, mas como eu disse, isto varia muito da doença de cada paciente e da preferência do cirurgião. Inclusive, não existem apenas os anti-angiogênicos, existem outras substâncias que podem ser injetadas no olho para tratar o edema macular, e aí entra a categoria dos corticoides. Atualmente os corticoides são uma espécie de segunda opção porque eles têm uma taxa um pouco maior de efeitos adversos, como por exemplo aumento da pressão intraocular, catarata. É muito comum a pessoa desenvolver catarata após realizar a injeção de corticoide dentro do olho, e antigamente o mais utilizado era a triamcinolona, hoje em dia é menos utilizada ela e é mais utilizado o Ozurdex, que é um implantezinho também, um implante de alta tecnologia, um pedacinho bem pequenininho de dexametasona, da mesma forma como as injeções, é injetado através do mesmo procedimento, com uma canetinha especial ali na parte plana, na partezinha branca do olho, e este pedacinho de corticoide vai sendo liberado durante 4 meses dentro do olho do paciente. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que não respondem bem aos antiangiogênicos, já tentaram ali várias medicações e não funcionou, podem responder bem ao Ozurdex. Então, na dúvida, converse direitinho com o seu médico, não esqueça de deixar comentários, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina in Vitro.